Olá, tudo bom? Professor Calil, de História, né? Tudo bom, vocês alunos do primeiro ano? Né? Vamos dar continuidade aí nessa transição da antiguidade, né, para a Idade Média, né? Essa mudança aí nessa passagem da história. Lembrando que a mudança da antiguidade para a Idade Média vai ocorrer com o declínio do Império Romano do Ocidente. E aí a gente vai estudar mais um império, né? Mais um grande império, todo-poderoso Império Bizantino. Mas antes da gente chegar no Império Bizantino, antes da gente chegar nessa transição da Antiguidade para a Idade Média, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho no passado. É comum, né? A aula de história é muito comum. A aula de história é a gente voltar um pouquinho no passado, voltar um pouquinho no tempo, para a gente poder entender melhor os acontecimentos. Então vamos começar, né? No início da nossa aula aí do poderoso, né, do longínquo, que resistiu aos povos bárbaros, que resistiu a invasões árabes, invasões de diversos povos, o todo-poderoso, o Império Romano do Oriente. Você, professor, Império Romano do Oriente? Mas eu tô vendo aqui na tela Império Bizantino. O senhor tá louco? Tá falando de Império Romano do Oriente? Que Império Romano é esse do Oriente? Sim, não tô maluco não. Não. Você tem que lembrar que o Império Romano do Oriente é também conhecido como Império Bizantino. Então por isso a gente vai ter que voltar no passado. Voltar umas aulinhas lá do assunto anterior do Império Romano. Voltar umas aulinhas lá do Império Romano. Ó. Império Bizantino é o nome que se dá ao Império Romano do Oriente. Guarda isso, não esquece isso. Império Bizantino é o nome que se dá ao Império Romano do Oriente. Ou seja, o império que surgiu a partir da decadência do Império Romano do Ocidente. Por isso é importante lembrar aqui, ó. Você lembra, umas aulas nossas do Império Romano, que o imperador Teodósio, para quê? Para evitar o declínio do Império Romano, dividiu o Império Romano em duas partes. Aqui, dois pedaços. Para evitar a crise, para evitar o declínio, para evitar o fim, a queda do Império Romano do Ocidente. Sabe, a gente lembra que não conseguiu, mas aí para tentar evitar o declínio, a queda do Império Romano, Teodósio fez o quê? Dividiu o Império. O Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, ou seja, a parte ocidental, e do outro lado do mar, o Império Romano do Oriente, com sede em Bizâncio. Bizâncio que depois iria se chamar Constantinopla, beleza? E aí o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, se fragmentou, né? Se destruiu, vai se destruindo aos poucos, acabando aos poucos. Com o quê? Com a invasão dos povos bárbaros. Fica ligado, aluno do primeiro ano de História, fica atento. Ó, invasão dos povos bárbaros, um dos fatores responsáveis pelo declínio, pela queda do Império Romano do Ocidente. Fica ligado aí, fica atento. E do outro lado, o Império Romano do Oriente, com sede em Bizâncio. Lembrando sempre, Império Romano do Oriente, Império Bizantino, beleza? Esse império vai resistir às invasões, permanecendo unificado. Invasões, que invasões? A invasão dos povos bárbaros. Tanto é, e os imperadores bizantinos vão pagar aos povos bárbaros para que os povos bárbaros não invadissem o seu território. Ou seja, é um império que vai permanecer unificado. Lembrando que com a invasão dos povos bárbaros, o Império Romano do Ocidente ele vai se fragmentar. Então o que é importante? O que é fundamental nessa transição? Antiguidade
História antiga, declínio do Império Romano do Ocidente, início da Idade Média, formação do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. É importante que você saiba as diferenças entre os dois impérios durante a Idade Média. Ficar ligado nas diferenças da religião, da economia e da política, principalmente da religião, que aí vai acontecer, a gente vai ver daqui a pouco a primeira divisão da cristandade, a divisão aí da religião católica romana com a religião católica ortodoxa. Olha que assunto legal, que assunto bom, que assunto interessante para a gente assistir. Império Bizantino, ou também conhecido como Império Romano do Oriente. Olha essa imagem, olha essa imagem. Justiniano. Quem foi Justiniano? É importante saber quem foi Justiniano. Justiniano é simplesmente o mais importante imperador do Império Bizantino. O que esse cara fez de tão importante para ser considerado o principal imperador desse império, do Império Romano do Oriente? Parêntese, Império Bizantino. Lembrando, Império Romano do Ocidente se fragmentou com a invasão dos povos bárbaros. Império Romano do Oriente resistiu a essas invasões, permaneceu forte, unificado, cresceu, se tornou um dos impérios mais poderosos da Idade Média. E quem foi um dos responsáveis por isso? O nosso amigo Justiniano. Olha aqui Justiniano, olha os apoiadores, a nobreza, o exército e a religião. Essa imagem é muito boa, essa imagem é muito esclarecedora, essa imagem é muito importante para o nosso entendimento. O imperador Justiniano não vai governar sozinho, ele vai ter o apoio da nobreza, dos nobres, vai ter o apoio dos guerreiros, dos soldados. E sem o apoio da religião, o imperador não é nada. Mas a gente vai ver algo aqui importante, que no Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, o imperador vai estar acima da religião. Durante a trajetória dos bizantinos, seu principal imperador foi Justiniano. Vamos lá, o que esse cara fez para se tornar um dos mais importantes imperadores, o mais importante, não o mais importante imperador do Império Bizantino. Primeiro, promoveu guerra contra os povos germânicos também, abre parênteses, que vão chamar também de povos bárbaros, esses mesmos povos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente e foi responsável pela fragmentação, tentou também evitar invadir o Império Romano do Oriente, mas não vai conseguir, porque Justiniano vai promover guerras, conciliações, pagar, mas se tentar invadir, eu vou lá e guerreio. Tanto é que Justiniano vai conseguir reconquistar parte dos territórios perdidos para os povos bárbaros lá do lado ocidental. Lembrando que o Império Romano ainda se mantém, viu? Não cai nessa ideia, o Império Romano se fragmentou, o Império Romano caiu. Quem caiu, quem se fragmentou foi o Império Romano do Ocidente. O Império Romano ainda continua. O Império Bizantino é romano. É romano. Vai ter influência grega, né? Vai ter influência da cultura grega, mas é o Império Romano do Oriente. É romano, Império Romano. Conhecido como Império Bizantino, mas é Império Romano do Oriente. Não esquece disso. Reprimiu a rebelião de Nica em 1532. Pedi para que você fizesse uma pesquisa, estudar sobre a rebelião de Nica, né? Após uma discórdia lá, como você viu, como você pesquisou, após uma discórdia lá da vitória, um cavalo ganhou, o imperador disse que foi outro, começou a correr. Mas isso aí só foi um estopim
né? Porque isso mostra, a rebelião de Nica é importante, que mostra o quê? Uma insatisfação social do povo com o governo de Justiniano. Então Justiniano não é o cara não é o top 10 não. Justiniano, né? Ele era um imperador, era um ditador, beleza? E grande parte da população, uma parte da população, principalmente aquela parte mais desfavorecida, né? Não a nobreza, não os soldados, não gostava do governo de Justiniano e aproveitou aí, né, essa rebelião, né? Claro que a gente viu, como você estudou, foi fortemente, violentamente reprimida pelo imperador Justiniano. Promoveu, tá aqui, ó, isso é muito citado, isso é muito colocado, promoveu uma grande reforma jurídica a partir do Código Justiniano, ou seja, organizou todo aquele direito romano, né? Ou seja, organizou aquelas leis orais em leis escritas, criando o chamado o famoso Código Justiniano. E também promoveu a restauração da cidade de Constantinopla e construir a chamada Basílica de Santa Sofia. Beleza? Aí, mas vamos finalizar essa aula, esse é o nosso primeiro momento, né? Depois a gente vai dar continuidade no segundo vídeo, na segunda aula, mas é importante a gente pensar sobre essa frase aqui de um pensador chamado Karl Marx, ó, tudo que é sólido se desmancha no ar. Será se esse grande império, chamado Império Romano do Oriente, o Império do Bizantino, vai resistir quanto tempo? Mas isso é só para uma nossa próxima aula. Valeu, um abraço!